David Hume nasceu em Edimburgo, Escócia. Aos 3 anos perdeu o pai. Foi então aos 12 anos com seu irmão estudar em Edimburgo. Desde cedo gostou de clássicos e adquiriu uma sólida formação cultural. Desde os 15 anos tinha ideias para seu livro, o Tratado da Natureza Humana, que iria dar origem mais tarde à investigação sobre o entendimento humano. O tratado é considerado por muitos a sua melhor obra, porém a sua publicação do livro não teve repercussão. Depois de publicar várias obras relacionadas ao tratado, que foi bem recebida em New Wells, porém a repercussão não satisfez Hume. Depois de muitos acontecimentos, ele então adquiriu fama e notoriedade como escritor. Enfim, fez várias amizades como D'Alembert, para quem deixou sua herança, e com o filósofo Helvetius. Também, depois de um desentendimento com Russell, Hume escreveu uma autobiografia publicada após sua morte. Como consequência de obedecer com rigor à orientação metodológica de Newton, resultavam excluídas as especulações sobre a natureza da alma, assim como os discursos sobre o absoluto e o a priori. Tanto a nosso respeito quanto ao propósito do mundo, apenas poderíamos conhecer aquilo que se pudesse oferecer à observação e à experiência, promovendo-se assim a eliminação das hipóteses inverificáveis. É dessa posição que resulta o fenomenismo de Hume, tão mal interpretado. Conforme observa Levi-Bru, o fenomenismo de Hume não se funda em razões metafísicas. Na verdade, Hume nunca pretendeu resolver o problema da coisa em si. Em relação a esse problema, e na medida em que lhe fosse proposto, quer por idealistas, quer por realistas, simplesmente o recusaria e se declararia cético. O fenomenismo de Hume é puramente metodológico. É da mesma ordem do que se instituiu em relação à ordem física, quando se limitou o objeto da ciência ao que se revela acessível à observação e à experiência. Hume somente se propõe a estudar os fenômenos sem que essa decisão implique nem direta e nem indiretamente na solução de qualquer problema metafísico. Muitos dos filósofos contemporâneos ainda discutem as teses de Hume sobre a religião, sobretudo as expostas no ensaio Dois Milagres, de 1758, e em Diálogos sobre a Religião Natural, em 1779, com seu habitual ceticismo, rompendo definitivamente com a tradição metafísica ocidental. Hume nega a possibilidade de se verificar, por meio de testemunhos históricos, os milagres. Suspendem as leis da natureza. Para Hume, não é possível se admitir nenhuma prova da existência de Deus. Em algumas passagens, Hume fala do ser supremo, bondoso, justo e severo, senhor da mãe natureza. Apesar do seu ceticismo, não era ateu, como muitos dizem. Hume não acreditava em milagres, porque nunca havia visto um, mas também não dizia que eles não existiam. A origem da religião é o sentimento, assim como a da moral. É temperando o lado prático o sentimento, o temor e a esperança que criamos a fé e os deuses. Moralmente aceitamos os princípios céticos, são as mais úteis e agradáveis para a maioria. Algumas de suas frases são: o costume é, portanto, o grande guia da vida humana, e a natureza é sempre muito forte para a teoria. Cada solução leva a uma nova pergunta. O autocontrole da mente é limitado, assim como é o domínio do corpo. A beleza das coisas existe no espírito de quem as contempla. O homem é o maior inimigo do homem. Todos os nossos raciocínios relativos a questões de fatos, defende Hume, se baseiam na relação de causa e efeito. Mas como chegamos ao nosso conhecimento das relações causais? Ao olhar apenas para a pólvora, nunca poderíamos descobrir que é explosiva. É preciso experiência para saber que o fogo queima as coisas. Mesmo as mais simples regularidades da natureza não podem ser estabelecidas a priori, porque uma causa e um efeito são dois acontecimentos totalmente diferentes e um não pode ser inferido ao outro.
Vemos uma bola de bilhar a mover-se na direção de outra e esperamos que transmita movimento a outra. Mas por quê? A resposta, obviamente, é que descobrimos as regularidades da natureza através da experiência. Mas Hume leva sua indagação mais além. Mesmo depois de termos a experiência das operações de causa e de efeito, pergunta que bases existem na razão para inferir conclusões dessa experiência. A experiência apenas nos dá informação sobre ocorrências passadas. Por que haveria de ser alargada a objetos futuros que, tanto como sabemos, só se assemelham aos objetos passados na aparência? O pão alimentou-me no passado, mas que razões tenho para acreditar que ele irá me alimentar no futuro? A crença nas superstições implica estabelecer nexos, causas entre acontecimentos diferentes, que não têm qualquer relação entre si. Por exemplo, vi um gato preto na rua, causa, e logo a seguir parti um pé, efeito.